Já parou para imaginar o que realmente acontecia por trás dos portões de um convento? A imagem serena das freiras rezando em paz, vivendo em comunhão e silêncio, é o que muitos acreditam ser a realidade. Mas e se eu te contar que, por trás dessa fachada de santidade, escondiam-se segredos sombrios e regras tão cruéis que poucas pessoas ousam falar sobre? O que acontecia com aquelas jovens mulheres que, ainda cheias de sonhos e desejos, eram forçadas a entrar nesses lugares? Como sobreviviam? O que acontecia com quem tentava fugir? Prepare-se, porque a verdade que vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você vê o passado dos conventos. E não se engane, essa história não é para os fracos. Fique comigo até o final, pois o que você está prestes a descobrir pode te chocar profundamente. Imagine uma jovem cheia de vida, criada ouvindo histórias sobre fé e devoção, até que um dia seus pais lhe dizem que seu destino já está traçado, ela será enviada para um convento. Sem escolha, sem voz, sem direito a um futuro próprio, ela atravessa os portões de ferro que rangem ao se abrir, e, naquele momento, tudo muda. O que antes era liberdade e esperança se transforma em reclusão e silêncio. A partir do instante em que a jovem cruza os limites do convento, sua identidade começa a desaparecer. Seus cabelos são cortados curtos, um símbolo de que o mundo exterior ficou para trás. Suas roupas comuns são retiradas, substituídas pelo hábito religioso. Muitas nunca mais poderão se olhar no espelho, pois a vaidade é considerada pecado. O dia começa antes do sol nascer, com o som do sino ordenando que todas se levantem em silêncio para a oração. Não importa o quão cansadas ou doentes estejam, o silêncio deve ser absoluto. Em alguns conventos, o voto de silêncio era tão rígido que as freiras passavam anos sem trocar uma única palavra. Mas a vida dentro dos conventos não era feita apenas de oração. A rotina era de trabalho árduo, seja bordando, costurando, lavando roupas ou cuidando dos jardins e da cozinha. No entanto, havia algo ainda mais sombrio, as penitências. Qualquer desobediência, qualquer palavra dita na hora errada, podia resultar em punições severas. Algumas eram obrigadas a ficar ajoelhadas por horas no chão frio, enquanto outras precisavam jejuar por longos períodos. E havia ainda as que eram forçadas a usar cilícios, objetos de metal com pontas afiadas que perfuravam a pele, causando dor constante para purificar a alma. Muitas dessas mulheres começaram a perceber que a paz prometida não passava de uma ilusão. O medo, o arrependimento e o desespero se tornavam seus únicos companheiros. E fugir? Fugir era quase impossível. Para o mundo lá fora, elas não existiam mais. Mas e aquelas que ousavam tentar escapar? O preço da rebeldia era cruel. Se uma freira fosse pega tentando fugir, a punição era brutal. Algumas eram trancadas em celas escuras, conhecidas como cárceres espirituais, onde ficavam isoladas por semanas, meses ou até anos. Em alguns casos, recebiam apenas pão e água, e, em outros, nada. A fome, o frio e a escuridão as consumiam lentamente, levando algumas à loucura. Outras eram submetidas a rituais de humilhação pública. Imagine estar de joelhos no salão principal do convento, cercada por olhares de desprezo, enquanto a Madre Superiora segura um chicote fino. Você desafiou a vontade de Deus, ela diz, antes de desferir o primeiro golpe. A dor rasga suas costas, seguida por outro golpe, e mais outro, até que seu corpo não aguenta mais e ela desaba no chão. Algumas nunca saíram vivas desses castigos. Há histórias de conventos onde freiras que tentaram fugir simplesmente desapareceram. Algumas eram enterradas secretamente nos jardins, enquanto outras eram deixadas para morrer em quartos trancados, sem comida, sem água, sem esperança. E os segredos que não podiam ser contados? Muitas jovens eram enviadas ao convento para esconder escândalos familiares. Algumas estavam grávidas de filhos indesejados e eram enclausuradas para que ninguém soubesse. Mas o que acontecia com essas crianças? Muitas foram entregues para adoção em segredo, enquanto outras simplesmente desapareceram. Há registros de recém-nascidos enterrados dentro dos próprios conventos, apagando qualquer vestígio de sua existência. E há também histórias ainda mais aterrorizantes.
Conta-se que, em um convento isolado, uma freira chamada Irmã Helena foi trancada viva em um dos porões depois de ser acusada de traição. Ela teria descoberto um segredo obscuro dos superiores e ameaçado contar para o mundo. Como punição, foi condenada ao esquecimento. Durante meses, as outras freiras ouviram seus gritos abafados através das paredes, até que, um dia, o silêncio tomou conta do convento. Seu corpo nunca foi encontrado, mas muitas juravam que sua presença nunca deixou aquele lugar. As portas rangiam sozinhas, sussurros ecoavam pelos corredores vazios, e, às vezes, uma sombra pálida podia ser vista vagando pela capela. Algumas freiras que passaram noites naquele convento diziam que, ao cair da noite, uma voz chorosa pedia ajuda. Por favor, me deixem sair, e eram as últimas palavras sussurradas antes que tudo ficasse em silêncio outra vez. Agora, imagine o desespero dessas mulheres. Presas entre quatro paredes, sem esperança, sem voz, sem um futuro. Quantas dessas histórias foram ocultadas ao longo dos séculos? Quantas freiras sofreram em silêncio sem que ninguém soubesse? O que foi revelado até hoje pode ser apenas a ponta do iceberg. Se essa história te chocou e você quer continuar descobrindo verdades ocultas como essa, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história sombria. Nos vemos no próximo vídeo.